モニターの前の皆さんこんばんは。ムーンセル閲覧数1位の人気コンテンツ BB チャンネルの時間です。司会はみんなの小悪魔 BB ちゃん。視聴者は旧校舎に引きこもっている哀れな羊の皆さんです。ああ、そこの髪がワカメっぽい人、ジタバタ暴れても無駄ですよ。この番組は皆さんの視覚と聴覚を丸ごとハックしてお送りしています。目を閉じてもダメ、耳を塞いでもダメ。現実逃避しがちな皆さんのブレインをシェイクするナイトメア。まさに始まったら最後まで見るしかないジェットコースタームービー我ながらサービス精神旺盛で照れちゃいますね。Fala galera, voltei! Estranhamente estou sentindo que forças misteriosas estão agindo no meu canal. Mas como o assunto do vídeo de hoje vai ser bastante complexo e bem difícil para alguns entenderem, vamos deixar isso pra lá por enquanto e focar no assunto do vídeo. Hoje eu vim com o propósito de explicar o mundo de Fate Extra, que sem dúvida nenhuma é o meu Fate favorito. Pensando bem, eu nem sei se eu já tinha falado isso no canal antes. Em formato de anime, claramente é o Limited Blade Works. Mas se for falar de cada obra em si, principalmente focada em seu original, com certeza é o Extra. Tanto que, curiosamente, o Fate que me fez ficar obcecado com o mundo, querendo entender mais dele e conhecer tudo que tinha naquele universo, foi o Fate Extra Last Encore. Sim, um anime. O anime que muita gente da fandom de Fate acaba não gostando, seja porque é mal adaptado, porque é difícil de entender, ou vários outros motivos. Embora pra mim não importe tanto, afinal Nero carrega a Elise. Foi essa pegada dele de ser extremamente complicado de entender que me fez ficar com mais vontade ainda de entender. E como muita gente queria que eu trouxesse um vídeo explicando esse universo incrível, assim como queriam também que eu trouxesse vídeos falando de personagens que aparecem nele, hoje eu vim facilitar a vida de vocês, explicando um pouco melhor e de um jeito bem mais simples e fácil, o mundo de Fate Extra. Além disso, eu já quero deixar claro que sim, eu planejo fazer um vídeo explicando todo o Nasuverso. Afinal, como eu já disse em vários outros vídeos, tudo em Fate é complicado. Mas eu acabei dando uma prioridade maior para Fate Extra por muitos motivos. Porque assim seria mais fácil de entender o Nasuverso se você já tivesse uma ideia prévia do que é o Fate Extra, porque ele também ganhou na votação e principalmente porque ele é o meu favorito, então eu sou desses, aceita. A primeira coisa e mais importante, que eu já falei antes, mas falo aqui de novo, e que repito ser extremamente importante para que você consiga entender o universo de Fate, é que o Nasuverso, o universo de Fate, é um multiverso com muitos mundos alternativos, assim como várias linhas do tempo, os Lost Belts, que são mundos destinados a falhar, e até mesmo tem futuros pós-apocalípticos, como Notes. Ou seja, o primeiro passo que você precisa fazer para entender o universo de Fate é conhecer a teoria do multiverso, entender todas essas coisas. Hoje em dia eu considero isso simples, afinal vários animes, séries, filmes, tudo já trabalhou esse tipo de coisa, então tenha dó, você já deve entender um pouco o que seja do multiverso, mas se você não entende nada, vale a pena dar uma pesquisada. Beleza, agora levando em conta que você entende a teoria do multiverso e sabe o que significa quando eu falo o mundo de Fate Stay Night, ou seja, o universo de Fate Stay Night, vamos explicar como o Extra se encaixa nisso. Como vocês já bem sabem, o mundo de Fate Stay Night é o mundo mais conhecido para aqueles que entram no mundo de Fate, pois ele tem várias adaptações em anime, e é conhecido por muitos por ser o primeiro Fate que eles veem. Várias séries de Fate acontecem nesse mundo, Fates como Fate Zero, o Fate Stay Night clássico, o Fate Stay Night Limited Blade Work, o Fate Heaven's Feel, o Fate Hollow Ataraxia e até Lord Elmeloy, todos eles acontecem no mundo de Stay Night. Mas claro, embora todos aconteçam naquele mundo, nem todos fazem parte da mesma linha do tempo. Pois embora Fate Zero seja o passado fixo, cada rota, por exemplo, de Stay Night acontece em uma linha do tempo alternativa, onde dependendo das escolhas do Shirou, podem fazer com que ele vá para determinado fim. Hollow Ataraxia, por exemplo, que também acontece no mundo de Stay Night, é um futuro após os eventos de Stay Night de alguma das três linhas do tempo, ou até de uma outra que não foi apresentada, isso não importa. O importante é que você entenda que todos eles fazem parte do
mesmo mundo, embora não façam parte exatamente da mesma linha do tempo. E como você já deve saber, além do mundo de Stay Night, existem vários outros mundos da franquia Fate. O mundo onde acontecem os eventos de Fate Apócrifa, o mundo de Fate Grand Order, o mundo de Tsukehime, o mundo de Kara no Kyokai, o mundo de Mahotsukai no Yoru. Cada um é um mundo diferente, mas que fazem parte do mesmo multiverso. E um desses mundos alternativos é o mundo de Extra. E assim como no mundo de Stay Night, no mundo de Extra tem várias séries que acontecem dentro do mundo de Extra. O Fate Extra clássico, o Fate Extra Last Encore, o Fate Extra CCC, o Fate Extella, o Fate Extella Link, o Fate Record e vários outros. Assim como em Stay Night, todos fazem parte do mesmo mundo, embora nem todos façam parte da mesma linha do tempo. E esse, meus jovens, é até um dos motivos pro Last Encore ser tão difícil de entender. Pois considere que o Last Encore seria tipo Heavensfield. Como vocês já devem saber, existem acontecimentos que antecedem o Heavensfield, não é? Ou seja, a guerra do Fate Zero, assim como várias outras explicações que você só consegue se tiver visto outro Fate. O mesmo acontece com Fate Last Encore. Antes dele já havia acontecido uma guerra, que foi no Fate Extra Class. Além disso, para entender ele bem, você precisaria de várias outras explicações que você só consegue em outros Fates dentro do mundo de Extra, mas que não foram adaptados. E por isso ele é tão difícil de entender. Agora você pode estar se perguntando, então Angel, qual a grande diferença do mundo de Extra pro mundo de Stay Night? Se você, meu jovem, está acostumado com filmes e séries de viagem no tempo, você sabe que uma pequena mudança já é o suficiente para fazer com que todo um novo mundo aconteça. E nesses dois mundos, algo semelhante aconteceu. O mundo de Fate Extra e o mundo de Stay Night têm um passado extremamente igual. Isso até o ano de 1970, que foi quando aconteceu uma grande mudança, que fez com que o mundo de Extra ficasse extremamente diferente do mundo de Stay Night. Se você que conhece Viagem no Tempo sabe que uma pequena mudança já é o suficiente para fazer grande estrago, imagina uma mudança tão drástica quanto essa. No mundo de Extra, em 1970, a magia simplesmente acabou, se esgotou, não existe mais magia a partir daquele ano. Em Fate Stay Night e em vários outros mundos de Fate, a magia é uma das coisas mais importantes de todo o universo. É graças a ela que tem a Guerra dos Santos Graal, as criaturas mágicas, os magos e tudo mais. Então você já consegue entender o quão maluco e diferente é aquele mundo quando a magia simplesmente desaparece. Mas agora você deve estar pensando, mas pera, Angel, eu assisti o Fate Extra Last Encore, lá tem magia. Afinal tava rolando uma guerra do Santo Graal, tinha magos e também tinham servos que são feitos de magia, não é? Além deles estarem usando os poderes dele também, então como pode ser que não tenha magia? Calma lá, jovem, já estamos chegando nisso. A partir desse ano, quando a magia se esgotou, várias coisas começaram a acontecer pelo mundo. Pra resumir, tudo piorou drasticamente. A comida começou a se esgotar, a água, vários desastres naturais estavam acontecendo, a população na Terra estava diminuindo, estava indo tudo de mal a pior. Até que em 2030, um conglomerado europeu chamado Harvey acabou descobrindo o cubo. E então descobrimos que Optimus Prime sempre esteve certo. Antes do tempo começar, havia o cubo. Pera, calma, não acho que foi isso que ele disse não. Esse cubo misterioso que eles acabaram encontrando na Lua, na verdade era uma espécie de supercomputador desenvolvido por alienígenas muito antes da criação do próprio sistema solar. O mesmo era chamado de Mooncell, um supercomputador também chamado de Olhos de Deus, ridiculamente poderoso, que parecia possuir consciência própria. Durante todo esse tempo, o mesmo estava na Lua fazendo uma única coisa: observar e registrar a humanidade. O porquê ele estava fazendo isso, quem sabe? Mas o mesmo era tão inteligente que conseguia registrar tudo, qualquer detalhe que acontecesse na Terra. E quando ele catalogava as histórias das pessoas, o mesmo conseguia catalogar até mesmo sentimentos com alta precisão, sabendo até o que os outros sentiram naquele devido momento. E era tão incrível que era capaz de prever o que aconteceria com a humanidade, mesmo antes de acontecer. Agora, o porquê ele estava catalogando, se ele já sabia o que iria acontecer, sei lá. Mas como ele catalogava cada detalhe que acontecia na Terra a cada nanosegundo, em um segundo só do planeta Terra,
a mesma já havia catalogado toda a mudança mais de 1 bilhão de vezes. Pois é, acho que aqui você já começou a entender. É um computador ridiculamente poderoso, extremamente inteligente, fazendo literalmente nada a não ser anotar. Algo estranho é que o mesmo era dito sendo capaz de catalogar até mesmo a alma das pessoas. Obviamente, depois de encontrarem algo tão poderoso fazendo nada, a humanidade iria tentar tomar controle daquilo. O conglomerado Harvard, vendo aquele incrível computador, tentou se conectar diretamente da Terra com a Muncell. Por quê? Porque a humanidade gosta de fazer essas loucuras. Mas a única coisa que eles conseguiram fazer com isso foi fazer com que a Muncell hackeasse todo computador ou equipamento tecnológico que pudesse se conectar com a internet. Ao fazer isso, ela acabou permitindo que todo equipamento eletrônico do mundo ficasse desprotegido. E tudo agora poderia ser facilmente hackeado. Até seu vizinho, o velho de 70 anos, podia agora hackear seu celular e seu computador fácil. Pois é, humanidade, tu só se ferra. Mas vamos ignorar isso por aqui porque não é tão importante. É importante pras histórias e tal, mas não é isso o foco agora. Finalmente, com a Muncell se entediando por completo, afinal a mesma só tava anotando infinitamente, ela acabou querendo brincar e se divertir, e então decidiu que ela mesma faria uma guerra do Santo Graal. E para o vencedor, ela lhe daria todo o seu poder, permitindo que o vencedor realizasse seu desejo, funcionando como um verdadeiro cálice sagrado e não corrompido, ou seja, dessa vez funcionaria. Mas como fazer isso? Não tem magia. É um computador gênio, acha mesmo que ele não ia perceber isso? A mesma convidou os mestres que participariam dessa guerra para lutar lá na Lua. Para ser mais exato, dentro da própria Muncell. Mas como eles fariam isso? Muito simples. Os magos atuais, aqueles que restaram, que não possuem mais magia, teriam que achar uma forma de hackear suas próprias almas e as enviar de forma digital para dentro da Muncell. Ao entrar, eles ficam na forma de Spiritrons, conseguindo existir dentro da Muncell e ganhando habilidades de conseguir utilizar magia, tecnicamente, porque não é como a magia antiga ou a de Stay Night, é uma magia que só funciona lá dentro. E como agora eles eram magos especiais, eles já não eram mais chamados de magos, e sim feiticeiros ou wizards, magos hackers que conseguiram entrar dentro da Muncell. Esse ambiente virtual que eles ficam é chamado de Seraph. São ambientes virtuais construídos fielmente à realidade. São tão fiéis que é quase impossível conseguir distinguir aquele mundo da realidade. Lá eles poderiam invocar seus servos para participar da batalha. Como a Muncell catalogou cada um dos heróis do passado nos mínimos detalhes, seja na sua personalidade, ideologia e até alma, os servos virtuais que são invocados podem ser ditos como eles mesmos novamente reencarnados naquele mundo virtual. Naquele momento a Muncell estava agindo como o próprio trono dos heróis por si só. Ela precisava porque não existia mais trono dos heróis, já que não tem magia naquele mundo. E só para você saber quão absurda é a Muncell, cada um dos lugares que existem dentro do mundo dela são considerados verdadeiros reality Mabel, ou seja, várias e várias dimensões de bolso feitas por ela mesma e que conseguem suportar essas batalhas ridículas e extremamente poderosas. Como essa guerra foi feita pela própria Muncell, ela obviamente fez suas próprias regras. Afinal, ela utilizou como base a guerra original, mas como era dela, ela fez da forma que queria. Ou seja, tiveram vários detalhes diferentes. Um deles, por exemplo, é que o limite máximo de magos que poderiam participar eram 999. E ela havia construído algumas fases, ou seja, não era só um Battle Royale. Existia até um sistema de preliminar para depois os confrontos e por fim o final, com apenas um único mestre e servo conseguindo vencer todos, alcançando seu núcleo e assim conseguindo realizar seu desejo. Eu falei que a Muncell estava entediada e por isso ela fez esse duelo, mas é claro que esse não foi a desculpa que eles usaram, embora eu tenha certeza que foi esse o motivo. Foi dito que ela queria fazer isso para decidir quem ficaria com seu poder, assim como também conseguir catalogar várias novas amostras interessantes dentro da guerra. Mas ela não me enrola, a verdade é que ela só estava entediada. E é assim que acontece as guerras de Extra. Cada série tem sua própria história, então não adianta muito eu falar aqui, mas simplificando de uma forma bem rápida. O Fate clássico, que é o primeiro, conta a primeira guerra que aconteceu lá dentro. Ao serem enviados para Muncell, os mestres têm sua memória apagada e se esquecem que estão participando da guerra.
assim iniciando as preliminares. Eles são enviados para um mundo exatamente parecido com o que eles viviam antes, e a missão deles era descobrir que algo estava errado, que aquele mundo era diferente, e então eles deveriam desistir daquele mundo para poder participar da guerra. Aqueles que conseguissem fazer isso poderiam sair das preliminares. O bagulho é tão tenso que já nas preliminares de 999 vão para 128 participantes. O protagonista é Hakuno Kishinami, e como o original de Fate Extra clássico é um jogo, o mesmo pode invocar a Nero, a Tamamo ou Archer, que é chamado lá de No Name. Mas vamos evitar de ficar falando muito da história aqui, porque não é sobre isso, é sobre o mundo. Eu não vou dar spoiler da história em si, porque eu acho que a melhor coisa de se jogar é a história e não o final, mas do final eu vou dar, até porque eu já disse, não é tão, ah meu Deus, o final, só por eu saber o final, a história toda foi estragada. Não tem nada a ver com isso não. No final, obviamente, o protagonista vence toda a guerra, passa por todas as fases e chega na batalha final contra o mestre do Buda. Sim, um cara invocou Buda como um servo. Mas de novo, sem spoiler da história, depois de vencer ele e finalmente conseguir a vitória completa, Hakuno se dirige ao núcleo da Muncell para então conseguir o poder da Muncell e realizar seu desejo. Mas ao entrar no núcleo, o mesmo é identificado como um erro, afinal, como o grande plot twist, Hakuno nunca foi um humano. Ele nunca foi um dos magos da vida real que hackearam sua alma, e sim um NPC que acabou ganhando consciência própria, e por causa disso ele é deletado. Parece até sacanagem passar por toda aquela guerra brutal e depois ser deletado, mas de novo, vale a pena ver porque é uma história foda pra caramba. E aí tem alguns outros fates, como por exemplo o Last Encore, que é uma linha do tempo alternativa, onde o Hakuno foi deletado, mas aí ele volta. Tem o Extra CCC, que é o meu favorito, onde outra NPC chamada Sakura matou, que não é a Sakura de Stay Night, é um NPC feito randomicamente pela própria Muncell, que acabou também ganhando consciência própria, se apaixonou por Hakuno, e ao perceber que o mesmo estava destinado a ser deletado, já que ele ganhou consciência e que participar da guerra, mas sendo derrotado ou vencendo no final ele seria deletado, decidiu fazer uma bagunça enorme por toda a Muncell, gerando os eventos de Fate Extra CCC, além dos outros que também acontecem lá dentro, mas também com as histórias diferentes, ou então conectadas, ou em linhas do tempo alternativa, entre outras. Tem Extra CCC também, que é o meu favorito que eu tava falando antes. O protagonista também é Hakuno, e os servos que ele pode invocar é o Gilgamesh, a Nero, a Tamamo ou Archer. E sim, é nesse CCC que tem aquele Gilgamesh que todo mundo fica falando que é o mais poderoso, tal. De novo, sem spoiler da história, então eu não vou falar. Mas de novo, vale muito a pena, eles estão trabalhados de um jeito muito foda. E como o Gilgamesh é o protagonista, aqui ele é desenvolvido pra caramba. Mas no meu caso, como eu tô jogando com a Tamamo, é dela que eu tô vendo a história e vendo o desenvolvimento. E nossa, agora eu tô ficando apaixonado pela Tamamo. Parece que o Seifa conseguiu no final. Mas sem dúvidas a minha favorita e aquela que acabou se tornando minha waifu definitiva, por causa desse vício enorme que eu tô agora de Fate Extra e eu não consigo parar de pensar nele, é a Bibi. Mas de novo eu não vou dar spoiler. Se você quer conhecer as séries de Fate Extra, o original de todas elas são jogos, então você teria que ir pros jogos. Eu tô jogando o Extra CCC, que é um jogo de PSP, tá em japonês, mas usando um aplicativo eu traduzo a tela. Mas se você não gosta de jogos, também tem alguns mangás adaptando as histórias de Extra, embora geral esteja em inglês, tem algumas traduções, mas nenhuma finalizada até o momento. Alguns até parece que pararam, embora o Extra CCC, o mangá dele, ainda esteja lançando, mas no final era isso. Esse é o incrível mundo de Fate Extra. Bom, eu espero que tenha respondido todas as suas dúvidas sobre esse mundo, porque eu fiz um post na comunidade perguntando quais eram pra eu tentar responder, mas ninguém perguntou nada. O único que perguntou foi um cara que queria saber se o Gilgamesh de CCC era o mais poderoso tal, e não. Mas então, acreditando que a maioria das perguntas foram respondidas, eu vou ficando por aqui. Então peço que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, vire membro que vai estar ajudando muito. Se quiserem muito que eu resuma a história de CCC, ou seja, Fate Extra CCC, eu posso até pensar no caso, mas tem que fazer esse vídeo bater muita visualização, então compartilhe ele pra todo lado. Mas era só isso mesmo, então valeu, falou, fui!